Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Marisa Bezerra, sou professora aqui do curso Estratégia. Conto com 2 aprovações em concursos de carreiras jurídicas. Atualmente estou aprovada no concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e também estou aprovada como membro no concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as melhores técnicas a serem adotadas, os melhores métodos a serem adotados para se estudar de forma correta para as fases discursivas e para a fase oral. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que é muito comum que os alunos só consigam se dedicar a essas etapas após vencer a prova objetiva, né? Após alcançar a nota de corte e conseguir avançar para essas demais etapas. E isso acontece, pessoal, não porque os alunos são negligentes com as outras etapas, mas sim porque quase todos nós temos pouco tempo ali para dedicar para os nossos estudos, né? Nós estamos conciliando já esse estudo com outras demandas da vida. Então, como você tem pouco tempo para dedicar para os estudos e você tem uma variedade de matérias muito grande, né, um conteúdo programático muito grande, como é, por exemplo, o conteúdo programático dos concursos de Ministério Público Estadual, você acaba tendo que escolher a batalha que você vai travar. E, de forma correta, muitos alunos, né, a maioria, acaba se dedicando apenas para a primeira etapa do concurso. Isso não está errado, pessoal, isso pode dar certo, tá bom? Foi o que aconteceu comigo. Só que nós percebemos que muitas vezes o aluno consegue avançar e aí chega nessa segunda etapa com brilho nos olhos, porque finalmente conseguiu vencer a prova objetiva, mas percebe que tem pouco tempo para construir uma habilidade, né? Para construir o raciocínio jurídico, para construir o hábito de escrever a resposta ou de se comunicar, de melhorar a sua oratória. Então, por isso, nós consideramos importante conversar um pouquinho com o nosso aluno sobre as formas de conciliar a preparação tanto para as primeiras fases, como também para essas demais etapas do nosso concurso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a preparação para as discursivas, né, as questões discursivas que estão presentes aí nas segundas etapas dos concursos de carreiras jurídicas. Pessoal, o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é que é sim possível você começar a treinar questões discursivas, mesmo não tendo alcançado ainda a nota de corte, mesmo ainda não tendo avançado dessa prova objetiva, dessa primeira etapa. E como que você faz isso? Primeiro ponto, não precisa estabelecer metas impossíveis durante todas as semanas. Então, o aluno às vezes quer começar a se preparar, aí ele me fala, professor, então todos os dias eu vou responder uma questão discursiva, 2, 3 questões discursivas. É assim que se treina? E eu falo para ele, olha, você ainda não tem um relógio contando o seu tempo, né? Você ainda não tem um prazo específico para conseguir fechar essa preparação. Então, use o tempo a seu favor. Vá construindo essa habilidade aos pouquinhos. E quando eu falo aos pouquinhos, é realmente de forma lenta e gradual. Então, estabeleça um dia na semana para você responder uma questão ou 2 questões discursivas, tá? Pegue o seu vade-mecum, coloque seu caderno na sua frente, estabeleça um período para que você fique ali respondendo a questão, leia o enunciado e tente construir o seu raciocínio jurídico no papel. Veja, entenda o tamanho da sua letra, entenda o tempo que você leva para desenvolver o raciocínio, entenda a sua dificuldade com a construção de conceitos básicos, né, de institutos jurídicos, porque tudo isso é muito importante em uma prova discursiva. E mais importante ainda é você tentar construir as suas respostas, por mais que seja 1 ou 2 questões por semana, por quinzena, né, construa a sua resposta usando apenas o seu vade-mecum, manuseando o seu vade-mecum, buscando ali na legislação o seu ponto de apoio. Porque na hora da prova é o que você vai ter, tá bom? Então, se acostume com esse fato. Não faça pesquisa, não estude o conteúdo antes de responder.
veja efetivamente como você consegue se virar respondendo uma questão discursiva. Vocês vão perceber, isso aconteceu comigo, que num primeiro treino vocês vão demorar 5 horas, 6 horas para conseguir finalizar uma questão básica, certo? Eu lembro que eu precisava responder questões de 15, 20 linhas e eu perdi uma manhã toda, mas eu me forçava a viver aquele momento. Isso eu consegui colocar em prática um pouquinho antes de avançar para a segunda etapa. Então, se mantenham ali firmes, tentem construir esse raciocínio manuseando o vade-mecum e façam isso uma vez a cada 7 dias, a cada 10 dias. Vocês vão perceber com o passar do tempo que essa habilidade está sendo construída, que os conceitos começam a sair, né, a serem colocados no papel de forma mais fácil, de forma mais rápida, que você começa a escrever com uma maior agilidade, que você perde o medo de arriscar. Então, por vezes, o enunciado vai te perguntar coisas que você não sabe, mas você perde o medo de arriscar, você constrói um raciocínio, você chuta, você tenta criar uma resposta, e isso é muito importante, é essa habilidade que precisa ser desenvolvida. Ainda em relação à segunda fase, nós temos a necessidade de que o aluno estude as peças práticas, e aí vai depender muito da carreira para a qual você está se preparando, certo? Para os alunos que se preparam para a magistratura, será exigido uma sentença civil e uma sentença criminal. Para os alunos que se preparam para o Ministério Público, serão exigidas peças cíveis e peças criminais, né, que estão presentes no cotidiano de um promotor de justiça. A forma como eu acho adequada para o aluno se preparar para essas peças, né, de forma ali a conciliar com o estudo objetivo, é realmente o aluno conhecer a estrutura dessas peças. Tá bom? Então você com certeza passou pela aprovação da OAB, pela temida segunda fase da OAB. Você lembra como foi aquele estudo? Então você teve que aprender a estrutura de uma petição inicial, você teve que aprender a estrutura de uma alegação final, a estrutura de um recurso, né? E quando eu falo de estrutura, eu me refiro realmente à formalidade da peça. Então tem o encaminhamento, tem o preâmbulo, eu tenho a parte dos relatórios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Em uma petição inicial, qual é o dispositivo que eu fundamento, né? Lá no Código de Processo Civil, o que eu sempre vou ter que citar, onde que eu vou estar buscando, onde que eu vou estar me apoiando quando eu tiver que fazer uma petição inicial. Então, eu acho muito importante, caso o aluno decida fazer essa preparação enquanto estuda ainda para a objetiva, o que eu acho importante é que o aluno comece a entender as formalidades que são exigidas e quais são as peças práticas que fazem parte do cotidiano do membro, né, da carreira para o qual ele está prestando o concurso. Então, se você está aí se preparando para a carreira de promotor de justiça, identifique. Pode ser até mesmo através dos últimos concursos da carreira. Então, identifique quais são as peças mais cobradas, veja a estrutura de uma denúncia, veja a estrutura de uma inicial de uma ação civil pública, entenda a construção daquela peça, tá? Se você tiver esse conhecimento da formalidade já sedimentado antes de avançar para a segunda etapa, você vai perceber que quando você efetivamente conseguir alcançar a nota de corte da objetiva e avançar para essa segunda etapa, ali você vai ter uma preocupação a menos. Você não vai ter que se preocupar com quais são as peças que você vai ter que aprender a construir, né? Os esqueletos que você vai ter que construir. Não, você vai estar preocupado em treinar, você vai estar preocupado em entender o direito, a parte material do direito que mais tem sido cobrado nas peças práticas dos concursos de Ministério Público, por exemplo, tá bom? Então, uma forma boa de você antecipar a preparação para a segunda fase é você tentar montar um banco aí com esses esqueletos, né? Com essa parte mais formal das peças práticas, certo? Em relação à tão temida prova oral, eu também considero que é possível que o aluno faça uma preparação antes mesmo de avançar na objetiva e antes mesmo de avançar nas discursivas. E aqui
é uma preparação muito mais simples do que a que é exigida para as provas discursivas. Por quê? Porque o aluno pode começar essa preparação até mesmo sozinho, durante o seu estudo regular. Então, se hoje você estudou controle de constitucionalidade, à noite, quando você deitar, tente falar durante 1 minuto, 1 minuto e meio sobre o tema. Pode ser na frente do espelho, pode ser gravando no celular, mas tente colocar em palavras, tente expressar, tente colocar em palavras mesmo tudo que você estudou durante o dia. Isso já vai construir em você a habilidade da comunicação. Isso já vai melhorar e muito a sua oratória, tá bom? Então, em relação à prova oral, a forma que você tem para se preparar para ela é realmente se expondo, tá bom? Então, comece os treinos sozinho, tente expor em voz alta o que você estudou durante o dia, ajuda muito. Tente, ao responder as questões, tente em voz alta ir afirmando o erro ou o acerto de cada uma das alternativas. Sempre que você puder verbalizar o que você estudou, faça, porque isso vai te ajudar muito. Outro ponto, outra forma, de te ajudar a já ir se preparando são os estudos em grupos. Então, eu tenho alunos no projeto Coaching que têm grupos de estudo, semanalmente se reúnem, fazem a leitura de uma legislação, debatem o tema, falam abertamente sobre o tema, tá bom? Porque aí você já vai se habituando com os termos jurídicos, com os termos que estão lá na legislação. Eu considero isso muito enriquecedor. Esses momentos de debate, essas falas sobre o que está sendo estudado enriquecem muito o seu vocabulário e melhoram a sua oratória. Mas agora eu vou conversar com um aluno que já está na prova oral, tá bom? Tudo isso que eu falei, essa preparação aí com mais tempo, de forma mais tranquila, avançando aos pouquinhos, eu estava conversando com um aluno que ainda está lá na objetiva, ou com um aluno que já está na segunda etapa do concurso. Mas se você já está aprovado para uma fase oral, a minha dica, sem sombra de dúvidas, é treine. Inicie os seus treinos o quanto antes, tá? Não caia na armadilha de esperar fazer uma revisão dos conteúdos para só então começar a fazer seus treinos. Conheço muitos colegas que tinham um período curto aí para se preparar para a prova oral, então 2 meses de preparação, e durante 1 mês ficaram ali buscando revisões, buscando ler jurisprudências, buscando um conteúdo que na verdade já existe ali dentro dele. Se você já chegou na prova oral, acredite, esse conteúdo existe dentro de você. Você precisa aprender a se comunicar, você precisa melhorar a sua oratória para que você consiga colocar em palavras, verbalizar tudo aquilo que já foi sedimentado dentro de você, tá bom? Então, se você já está aprovado, comece a treinar o quanto antes. Treine com outros colegas. Na minha época, eu treinei muito com colegas que estavam aprovados para os mesmos concursos, do MP do Pará e do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Então, nós organizávamos grupos de estudo e todos os dias eu tinha ali um encontro marcado por videochamada com algum colega. Então, eu fazia perguntas para o meu colega e o meu colega me respondia e assim vice-versa. Na forma como seria realizado na prova, tá bom? No tempo que seria disponibilizado na prova, a gente simulava ali uma prova oral. E também é possível que você faça isso com os cursos de prova oral, tá bom? Mas o importante é que você treine, tá? Que você se coloque nessa situação constrangedora de ser questionado sobre algo e não saber a resposta. Por muitas vezes, nós vamos precisar realmente usar da nossa capacidade de improvisar. Então, mesmo sem saber, você aprende como tangenciar aquele tema. Então, eu não sei responder o que ele me perguntou, mas eu sei que ele está perguntando sobre um ato administrativo. Então, eu vou falar sobre atos administrativos, eu vou falar quais são os elementos, quais são os requisitos de validade, eu vou aqui contextualizar e aí lá no final
eu vou arriscar, né, a resposta. É importante que você crie essa habilidade, que você consiga tangenciar o tema, que você consiga sair de situações delicadas, porque o que o examinador quer ver na prova oral é se você tem um domínio do seu emocional, tá bom? Se você consegue se manter firme ali, mesmo quando é questionado sobre um assunto que você claramente não tem domínio sobre ele. Então, você consegue sim se preparar para todas essas etapas, seja a discursiva, seja para as peças práticas e seja a prova oral, ainda enquanto você está estudando para as suas provas objetivas. E lembre-se sempre, você pode fazer isso aos pouquinhos, tá bom? A prova objetiva exige muito tempo do candidato. São muitas matérias para estudar, muitas legislações para serem lidas. Então, não coloque metas relacionadas às demais etapas que não poderão ser cumpridas por você. Vai encaixando metas pequenininhas, quinzenais, durante os finais de semana. Marque aí um encontro por mês com algum colega para que vocês possam ali arguir um ao outro, tá bom? Estabeleçam metas pequenas e acreditem que essa preparação vai fazer toda a diferença para quando você for efetivamente aprovado para essas demais etapas.